senhores, então dá início ao nosso Audio Systems Sound Experience. Muito legal ter vocês aqui, né? A gente espera durante o dia que a rotatividade de pessoas seja grande também, tá? E a ideia é a gente fazer 3 palestras. A primeira palestra vai ser aí de The Live Wing, depois vem nosso muso Cadu Melo, falando sobre os sistemas e implementações da Heliacoustics, tá? E, por fim, no período da tarde, a gente tem a palestra aí, a novidade da 112 da Digico, da Quantum 112. E vai ser muito legal, vocês nem estão vendo ela montada aqui, e vai ser muito bacana. O Renato Carneiro vai fazer uma surpresa aí com todo mundo, tá bom? Falando um pouco de Allen Heat pra gente, a Allen Heat foi fundada em 1969 e em 71 recebeu o primeiro desafio dela, que é fazer a mesa quadrifônica, a Model One, uma mesa quadrifônica para a primeira ideia de áudio imersivo ao vivo, que era a turnê do Pink Floyd, The Wall, tá? Então a gente recebeu essa incumbência e foi muito bem sucedido aí, daí começou a fama de som e tecnologia da Allen Heat. Então, desde lá a gente vem desenvolvendo vários tipos de produtos, inclusive a primeira mesa considerada digital, na verdade, foi uma mesa nossa, não era uma mesa popular no mercado, como foi a da Yamaha, mas sim com uma das primeiras mesas com controle de DAW e várias outras tecnologias, e nós temos também equipamentos para várias outras situações, como por exemplo, a gente tem equipamentos voltados à live, né, ao vivo, para poucos canais e muitos canais, também para instalação, a gente tem produtos de instalação, se alguém aqui trabalha com instalações, pode entrar em contato, a gente tem desde processadores com 64 INPs, 64 outs de processamento, até botões para poder controlar um canal na mesa. Então a gente tem vários equipamentos legais também que vocês podem saber mais entrando em contato com a gente. Equipamentos para DJ, então os mixers de DJs também são conhecidos internacionalmente aí, tá? Então, muito legais se vocês têm interesse nesse produto aí, muito legal. Mais ou menos 110 colaboradores fazem parte do time da Allen Heat em Perry. Ela nasceu em Londres, mas hoje ela está mais ao sul da Inglaterra, em Perry, no condado de Cornwall, tá? E já estive lá, é uma fábrica muito legal e a gente tem um dos maiores setores de desenvolvimento de produto de um grupo que a gente faz parte hoje, que é o grupo Audiotonics. Então, muitos equipamentos e até pré-amplis de outras marcas, de outros consoles usados, são feitos pela Allen Heat, tá? Então é um projeto da Allen Heat, é um pré muito famoso que o pessoal usa aí para gravação de DVD, 32 bits, é um pré Prime nosso, tá? Então Allen Heat, Carrec, Digico, várias marcas aí fazem parte desse grupo Audiotonics. Inclusive a Jerry Harvey também é uma parceria recente, né? Outro recente também é a Harrison, que fazia, sabe o plugin, o software que a Waves usava para gravação? Esqueci o nome. Me olvidei aqui. Esqueci, mas nossa, Tracks Live. Então agora tem, não, o Live Tracks, né? E agora tem o Tracks Live, que é da Harrison. O software era da Harrison e eles só desfizeram a parceria. Então agora você não consegue mais baixar da Waves. Você até consegue, mas para produtos mais antigos. Klang, a Slate Digital também, com seus microfones, interfaces e tudo mais. SSL, a Sonyball e a Sound Device, que faz consoles e equipamentos para quem faz som direto, né? Obrigado, Jeff. Vamos falar sobre a The Live, eu vou explicar um pouco da The Live para a gente poder entender a The Live Wing. Então o foco hoje é a gente falar da The Live Wing, que é um sistema portable que a gente pode usar em diversas situações, um sistema super prático, que a galera de samba já usa muito, o pessoal no Lollapalooza e eventos internacionais vem muito com o sistema The Live Wing
para poder economizar peso em aérea e tudo mais. E a gente tem um equipamento que já está sendo testado há muitos anos no formato Wing e mostra uma estabilidade e sonoridade impressionante. Tá? A D-Live, ela é uma evolução da iLive e que a gente, desde a iLive, já tinha essa ideia de que o mix, né, tem um I a mais ali, ele é o coração do sistema, tá? Então, o stage da D-Live, ele é a mesa. Toda a parte de processamento não acontece na console. A console é como se fosse um mouse gigante. Então, no mix eu já tenho a minha mesa com 128 canais de entrada, tá? Processamento completo, e mais 64 buzzes configuráveis. Então, o que é o buzz configurável? Ah, eu quero ter 64 matrix hoje, eu quero ter 64 grupos, quero ter 64 auxiliares, quero ter metade, 10 para cada um e tal. Eu organizo a mesa conforme eu quero, tá? E todas as saídas nossas já têm equalização gráfica nativa, paramétrica e gráfica. Não é um hack de insert que você tem que pôr, não, já tem. E eu tenho 4 tipos de equalizadores, tá? Com resposta de fase, atenuações e tudo. Já medi os 4 e vi que a ação deles é diferente. Então, para quem vai fazer um alinhamento, um ajuste entre sistemas, isso é muito legal e uma coloração diferente eu também posso conseguir com equalizadores diferentes. E agora a gente tem também um novo equalizador com 12 bandas paramétricas, para quem quer fazer ajustes mais precisos e a questão da fase do equalizador gráfico, as limitações do equalizador gráfico não atinge. Agora a gente tem 12 bandas de paramétrico, que agora eu já tenho na D-Live e tenho na Avantes também. 16 hacks de efeito, aí sim é um hack para insert com 16 máquinas de efeitos, tá? Mas que parece pouco por ser 16, mas como nós já temos todos os plugins no canal, disponível no canal, todos os equalizadores gráficos e paramétricos no canal, eu não preciso de insert para isso, entendeu? Então eu preciso ter 30, 40 máquinas ali, porque eu não vou usar no canal para insertar um compressor diferente. Eu não tenho o Hack Prime com, né, agora a gente tem o Ultra FX que eu vou mostrar para vocês, mas é diferente, tá? Então, 16 máquinas para efeito é uma ótima quantidade para a gente aí. 586, tá? Pontos de dinâmica eu posso ter em um canal de entrada e saída, em pontos diferentes, eu posso ter até 586 inputs dinâmicos ali que eu posso utilizar com controle de dinâmica. Não precisa da superfície, então eu posso ter só o stage e ele é independente, tá? A console eu não preciso. E até ao contrário, se eu tiver só a console, não me adianta nada se eu não tiver o stage, porque o processamento de todo o sinal está aqui, beleza? Isso, por exemplo, para trio elétrico foi muito legal. No trio do Carlinhos Brau aconteceu um acidente no carnaval, que bateram no trio e ele estava cheio de água, né, por causa de chuva e tudo mais, e ele acabou vazando água dentro do trio, onde estava a console, molhou a console, mas não molhou o stage. Mesmo a console molhada, ela funcionou, a gente foi lá, abriu ela, secou e tal, tinha o pessoal de manutenção lá, a postos, eu acho que a pessoa ficou com vergonha de entrar também. E aí, mas estava tudo bem, porque o cérebro do negócio estava intacto, guardadinho num rack dentro do caminhão ali. Então, isso foi uma vantagem para a gente ali. Uma nova geração de processador FPGA. O que é o processador FPGA? O processador FPGA é uma evolução de tipos de processador. Sabe a diferença de FPGA para DSP? Vamos lá, DSP é um tipo de processador que ele não é ruim, ok? Ele é um processador usado ainda para as máquinas de efeito, tá? Que ele tem uma boa capacidade de contas e de algoritmos. Só que no FPGA eu tenho a possibilidade de reescrever o processamento, a linha que foi escrita, né? Diferente da DSP. Na DSP, tudo bem? Na DSP,
o meu processador, ele uma vez escrito, eu não posso mudar a linha de programação dele. Na FPGA eu posso. E na verdade, cada vez que eu starto a mesa, ele está escrevendo para mim. Então, eu quero ter 32 auxiliares. Eu escrevo uma mesa com 32 auxiliares. Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Outra vantagem também é que na DSP a gente tem vários DSPs para executar funções diferentes. E nesse caminho que acontece entre as DSPs é onde eu tenho o estrangulamento do áudio, aquele monte de canal, e começa a estreitar, né, a passagem por ele, que ele precisa passar por vários DSPs, e a questão da latência, né? Então isso também é um grande forte para a gente, porque a latência com o processador FPGA é de 0,7 milissegundos no máximo. O que é isso? O sinal entra, o que é a latência? Pluguei o meu sinal analógico. Ele vai converter para digital, processar, passar pelos plugins que eu tenho no canal, passar por um grupo, passar por um LR, passar pelo Matrix e no final 0,7 milissegundos, tá? Não tem nenhuma mesa com esse nível de latência, tá? A maioria passa de 1 milissegundo, passa de 2 milissegundos e muitas outras consoles, você tem o quê? Além da latência iniciar mais alto, conforme você vai colocando, tudo bem? Coloca plugins, abre um hack, passa pelo grupo e tal, você passa por DSPs diferentes. Então você vai acrescentando mais latência. Qual que é a diferença que a latência faz? É a musicalidade. A vida do som está aqui numa latência mais baixa, aonde o som se torna mais familiar para o músico, porque ele chega mais rápido para ele. Então, todo músico, quando escuta, por isso que ela está muito famosa nos monitores, fica impressionado, porque é uma sonoridade mais familiar, mais próxima, assim, tá? Outra vantagem, né? Nas outras consoles, você tem, em algumas, né, o Delay Compensation. Mas o que é o Delay Compensation? Ele pega todo mundo e atrasa para chegar no tempo todo mundo. Porém, no tempo não quer dizer que está em fase. Ok? Numa Allen Hit, você tem o tempo igual e a coerência de fase. Então, nós também temos coerência de fase. O seu sinal sempre vai estar em fase. Antigamente, a gente usava os grupos para somar canais, lembra? Passava o canal por um grupo, mandava para o LR, isso tudo somava na saída. Nas mesas digitais, a gente deixou de usar isso. Por quê? Quando eu passava o sinal por um grupo e somava com o sinal no LR, ele dava combi filter, uma diferença de tempo, diferença de fase. Aqui isso não acontece. Eu posso passar o sinal por um grupo, sair no LR, sair no Matrix e ele vai sempre ter a coerência de fase, tá? Então, eu posso usar o subgrupo dela tranquilamente, porque ela vai estar em tempo e em fase. Outras consoles têm o Delay Compensation, que ajusta o tempo, mas mesmo assim, o cara lá no canal que ele dobrou, ele tem que abrir o mesmo plugin, deixar ele desligado, mas só para ele ter o mesmo caminho e ter a coerência de fase. Aqui não preciso disso, entendeu? Eu sempre vou ter coerência de fase, mesmo usando num canal um LA2A, no outro canal um Bus Compressor. E ele vai estar sempre em coerência de fase. Lógico, falando dos plugins que são nossos, nativos da mesa, tá? E a gente vai ver um pouquinho deles. Deu para entender o FPGA? Tranquilo? Então eu tenho um grande processador que faz a maior parte do processamento do áudio. Pré-amplis de alta qualidade, né? Como eu falei, projetos aí são feitos para outras consoles também baseados no pré-ampli Prime da Allen, tá? O nosso processamento de áudio é em 96 kHz de sample rate e 96 bits acumulativos, tá? Então a gente está falando de uma amostragem de áudio não só no tempo, que é a resolução dela, mas também na profundidade do som. Então a gente tem 96 bits acumulativos, a gente tem bastante nível de headroom e a mixagem sua parece que está respirando. Interface com protocolos de terceiros, então a gente pode ter portas I/O, Dante, Waves, MADI e protocolos nossos também. 0,7 milissegundos de latência,
64 Dynates. O que são os Dynates? São processadores desenvolvidos pela Allen-Hitch, que eu tenho baseado nos grandes processadores que existem no mundo aí. 64 compressores dinâmicos e equalizador, compressor multibanda e equalizador dinâmico, tá? E eu posso usar 64 deles, na entrada, na saída e tudo mais. Então, só 64 Dynate, que são juntos compressor multibanda e equalizador dinâmico. Virtual Sound Check, que também é uma função dela. Então, eu posso ter múltiplas superfícies para controlar uma stage, tá? Eu posso ter aí, no caso, a mesa de som, que a gente conhece aí, a D-Live, e eu tenho vários tamanhos de D-Live, tá? Para sua necessidade. Posso ter aí também controles por IP, tablet, por Wi-Fi, né? E computador também, tá? Então isso aqui é legal. Eu não dependo de uma única superfície e de um único modo de controle para controlar o meu stage. Tenho duas linhas, a linha S-Class e a linha C-Class. A linha S-Class, ela é mais voltada aí para locadoras, grandes eventos e grandes turnês, né? E a linha C é para quem precisa de sistemas mais compactos, tá? E também para quem não precisa de níveis de redundância muito diferentes. Então, basicamente, o que difere as duas não é processamento, não é quantidade de canais, não é nada disso, é redundância, tá? Que aí talvez você fale, mas eu preciso de redundância. Mas chega lá no seu show, você tem um gerador e uma régua só de energia, não adianta você ter uma redundância de fonte. Não serve para nada, entendeu? Então, a gente precisa sempre pensar nisso na hora de escolher o produto e, às vezes, para adequar também na questão financeira. Na S-Class temos superfícies variadas, na C-Class superfícies variadas, que a gente vai ver com mais detalhe agora, tá? Então, criados para turnês profissionais, transmissão, instalação, igrejas, enfim. Olha aí. Na D-Live S-Class, vamos começar aqui pelas principais diferenças. Na console, eu posso ter duas portas I/O. No CDM, eu posso ter 3 portas I/O. O que são essas portas? Nessas portas, eu posso colocar placas com protocolos diversos. Então, eu posso ter Dante, Waves, MAD e os protocolos nossos também. E o que é mais louco no sistema D-Live e que ninguém faz isso com 5 protocolos igual a gente? Ninguém, nenhuma console faz. Eu posso ter sample rates diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, olha lá, ó, uma placa Dante, vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Pera aí. Cadê o zoom? Aí, ó, uma placa Dante e uma placa Waves. Cada uma delas eu posso ter um protocolo diferente. Em muitas consoles, o protocolo tem que estar na resolução de áudio da minha mesa. E eu mudo a resolução de áudio da mesa. Aqui não, ela é sempre em 96 por 96. E ela faz upscale ou downscale para o protocolo. Então, inclusive, eu posso usar a Allen-Hitch como um sample rate converter. Aonde eu tenho, por exemplo, uma Waves gravando em 96, uma Dante fazendo um sistema em 48 e fazer elas se conversarem. Posso aqui no stage ainda colocar mais uma placa Dante com uma outra sample rate 96, uma placa MAD em 44 e 100 e uma outra placa nativa nossa em 96 kHz e todas elas se conversarem. E é muito louco, porque eu chego lá no meu patch, né, como o pessoal conhece, e falo, ó, eu quero de um protocolo para o outro, clico o botãozinho e ele faz acontecer a mágica de conversão de sample rate. Você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Então, ela também é um sample rate converter para protocolos. Então, muita gente usa também em unidades móveis e tal para fazer conversão de protocolos diferentes, como mesa master e etc. Tá? Então, numa S-Class, eu posso fazer até 5 protocolos
diferentes, beleza? E sample rates diferentes, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, não é falando mal de ninguém, tá? É apenas uma amostra do que são capazes aí algumas mesas que estão, que na época, né, isso já está um pouco desatualizado também. Então a gente é a única capaz de fazer 5 protocolos de 128 canais e eu vou mostrar para vocês. Fonte redundante, na S-Class eu tenho fonte redundante e ela é comutável, tá? E ela é hot swap, né? Ou seja, eu posso tirar ela enquanto está tocando, colocar ela funcionando, trocar e etc, desligar e uma não interfere na outra. A mesma coisa no protocolo para ligar do stage para a mesa, na linha S eu tenho duas portas, eu tenho redundância. E a redundância dela é absurda. Você realmente tira um cabo, coloca de novo e ele não para o áudio. Dentro da linha S, eu tenho 4 tamanhos, mas um único processamento. Então isso também é muito interessante dentro do Allen Hit. Por quê? Eu tenho DM0, 32, 48 e 64. E para que serve o DM0? Então tem um ali atrás que vocês podem ver depois. Está ali atrás da C1500 ali. Para que serve o DM0? Nas turnês gringas, era muito comum o pessoal chegar com um CDM ou um DM64, 64 canais, pôr no monitor e no PA o cara leva um DM0. E aí ele interliga um no outro, ele recebe os canais, só que no DM0 eu tenho o mesmo processamento de 128 por 64, totalmente independente. A única coisa, claro, que fica dependente é o ganho, porque quando a gente fala de um pré-ampli, eu estou falando de apenas um ganho, tá? Um controle do ganho. Mas todas elas eu posso ter o trim e o gain tracking, tá? Então, se eu vier aqui em um canal de entrada na parte de processamento, consegue mostrar aqui para mim? Beleza. Eu tenho aqui a possibilidade do ganho e o trim, tá? E em muitas consoles, vocês podem até fazer esse teste. Conforme você vai mudando o ganho, você sente um salto, né? Então você vai andando e ele... né? Por quê? É a maneira com que ela trabalha. Aqui a gente trabalha com uma rampa linear. Então eu consigo ir mudando o ganho e você não tem esse salto. E esse salto também não vai acontecer se eu tiver com o meu gain tracking ligado. Então vou dar um exemplo, fui gravar o DVD da Isadora Pompeu. Nesse DVD, o cara que foi para captação, né? Ele chegou lá e do nada ele acabou a passagem de som, passei o som do gringo, tudo, dela e tal. Quando chegou lá, ele falou assim, tava guardando as coisas, ele, ó, na gravação precisa aumentar 8 dBs. Aí eu, pô, 8 dBs? De qual canal? Aí ele falou, todos. Falei, caramba, cara, agora que você me falar, isso, porque muda tudo, né? Na minha mixagem vai mudar, no fone da galera vai mudar, nas sensibilidades de threshold, de compressão, de gate. Aí eu falei, ah não, beleza, vou fazer. Liguei meu gain track, fui lá no ganho, à medida que eu mexia no ganho, ele fazia o quê? Compensava o meu trim. E isso sem o pessoal perceber. Fiz a mudança, quando eles voltaram, a cena estava exatamente igual, tá? Beleza? Então, o DM0 tem essa função. Ele tem toda a capacidade de processamento sem as portas físicas. E eu posso usar os stages para poder ampliar os canais. Alguma pergunta até aqui? Essa última parte agora. Ah, peraí, só microfone. Microfone de pergunta. Por favor. Quem levantou? Tem duas, tem mais uma ali depois. Olá, tudo bem, William? Tudo bem. William. Essa última parte você falou do ganho, quando você ajusta o ganho em uma mesa, você já ajusta o trim na outra. Vamos supor que você estiver usando duas mesas com redundância, né? Você tem o mesmo ganho para as duas. Você ajustou o ganho em uma, você já ajusta o trim na outra automaticamente? Na outra automaticamente. Legal. Inclusive, a gente tem uma possibilidade nela chamada modo multi-surface. O que é isso? Olha só que interessante. No modo multi-surface eu posso ter um único stage, ligar duas telas touch para o PA, duas telas touch para o monitor.
No PA, eu carrego o modo multisurface de PA no monitor de monitor. E o que ela faz? Ela separa de 1 a 64 para o PA, de 65 a 128 para o monitor. Então, por exemplo, eu sou monitor, o Cadu é PA. Ele fica de 1 a 64 e fica de 65 a A gente 128. fazia isso antigamente na LS9, Isso por exemplo. qualquer mesa faz, né? Tinha lá LS9, dobrava, né, os 64 canais. Só que qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu posso ter as minhas cenas, mudar a minha cena na minha tela touch e não altero as cenas dele. Então eu fiz, por exemplo, agora uma programação com o pessoal do Lagoon, o Neno e o Michael Mendes. E aí o Michael, cara, 5 cenas para cada música, né? E o Neno é uma cena só. E no modo multisurface a gente conseguia fazer isso. Eles viajando com o modo The Live Wing, né? O Michael tinha lá 1 milhão de cena deles e o Neno tinha uma cena só. E um não interferia no outro. Então eu tinha organização, equalização, fader, totalmente independente. Então isso também traz um custo interessante. Por exemplo, uma igreja que consegue processar 64 canais, o cara consegue, no modo multisurface, comprar uma stage e ter 2 mesas. Entendeu? Então é um custo-benefício ótimo. Para muitas bandas que, sei lá, às vezes 52, 54 canais, como no caso do Vitor e Léo lá faz, um stage desse é o suficiente para atender 2 mesas. Entendeu? Embora lá a gente use separado e tal, porque a gente tem como andar com carreta hoje. Mas imagina bandas menores que dependem de aérea, dependem de logística, né? É uma solução ideal e muito boa. Legal. Obrigado. Ian, né? Oi, Eu Ian. estava conversando, eu não sei, com o Leandro, que lá na minha igreja a gente está com uma D-Live, a Ultra Hack, Ultra FX. Legal. E ela... Qual é a igreja? Igreja Cristã Mundial. Legal. É aqui em São Paulo? Suzano, Suzano. São Paulo. E a gente está com uma dificuldade na questão da transmissão. Certo. Porque na igreja ajustamos a questão de ganho, tudo bacana. Só que na transmissão vem muito sinal e a gente não está conseguindo achar esse meio termo. No caso, caberia essa questão do modo Surface. Então, que nem eu uso 43 canais. Eu conseguiria usar, vamos dizer, a partir do 64, o modo Surface para mandar só para transmissão. Sim, você poderia. E na verdade você pode até, não quero pôr o modo multisurface, que o modo multisurface ele vai organizar inclusive os auxiliares separadamente também, tá? Mas, sim, mas você pode dobrar o canal. Quando você dobrar o canal, você automaticamente já tem o trim, Sim. entendeu? Eu No trim você pode diminuir esse sinal, que ele vai diminuir o que vai para o compressor, o que vai para toda a cascata, Sim. tá? Porque ele é como se fosse um ponto de insert. Então ele está antes do processamento. Entendi. Tá? E pode ainda ativar o Gain Track. Por quê? Se o cara lá no PA precisar mexer no ganho, o seu trim compensa automaticamente e mantém sua mixagem Então, intacta. porque assim, eu achava que eu poderia usar só o 64. Não, ela tem Entendi. 128 lá disponível para você. Entendi. Tá? Tranquilo. E já fica lá aberto. Se você puxar ele Sim, para a sim. tela, ele vai estar lá disponível. Fechou. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Não? Beleza. Eu só ia dar aqui meu celular para o Igor. Vamos lá. Continuando aí então. Então a gente tem um novo design, um pré-ampli bem mais avançado, com inclusive leitura de Phantom. Tudo bem? Fica à vontade. Fica à vontade. Com leitura de Phantom, então eu consigo ver se o Phantom está acionado. Tá. Outra coisa também, interessante, o leitor de Phantom dela, tá vendo que está aceso aqui? Beleza. Se eu não tiver com nenhum aceso, mas eu pegar uma mesa ou um multicabo que tenha Phantom em algum lugar e espetar nela, ele lê o Phantom para mim. Então ele vai acender dizendo que tem Phantom. E eu vou descobrir que o Phantom não é da minha mesa. O Phantom tá vindo de algum lugar, então eu não vou acionar o Phantom. Tá? Isso é bem interessante também.
Dupla fonte de alimentação com redundância, conexão GHz com redundância, né? Que tá aqui, ó, tá? Ó, aqui a dupla fonte, hot swap. A DX, então esse DX é onde eu posso ligar stages da Allen Heat da linha DX. Com redundância eu consigo ligar até 32 canais aqui, mais 32 canais aqui, tá? Porta ME, esse cara aqui é o ME. O ME, ele é um personal mixer. Então ele é como se fosse uma mesinha de som que o próprio músico recebe até 40 canais, ele mesmo se mixa e ela tem um pré-ampli fabuloso para você já espetar o fone, tudo isso com um cabo de rede só, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o ME. Duas conexões de rede, então aqui eu já tenho um switchzinho, que eu posso ligar, por exemplo, um roteador sem fio e um computador, ou dois computadores, dois roteadores, se eu quiser, fazer duas redes, enfim. Porta BNC para word clock, né, in out. Peraí, só volta aqui, desculpa. E tenho aqui também, ó, como mostrei para vocês, as três portas de slot, tá vendo? Que eu posso colocar 3 protocolos diferentes. O painel frontal dela é onde vem com a abinha de rack, mas ele é reversível, tá? Eu posso pôr aqui atrás, dependendo de como for meu rack ou de como quiser posicionar, ele pode ser reversível. O ventiladorzinho, a ventoinha dela é bem silenciosa, vocês nem conseguem ouvir. E o LEDzinho de status dela atrás também para você ver. 3 tamanhos de superfície, o mesmo poder de processamento e o que é legal. Qualquer superfície dessa que eu trabalhar, inclusive sem a superfície, se eu pegar a minha cena aqui, for na 7000 espetar, ela lê. E ainda eu tenho nela a maneira de abrir um snapshot que reorganiza a mesa em cima da minha cena, sem mexer nela, sem bagunçar ela. Então isso também é muito legal, porque eu posso estar sem mesa, posso estar com uma 1500, posso estar com uma 7000 e transitar entre elas normalmente, beleza? Na parte de trás dela, o que eu tenho aí? Tenho então 8 entradas balanceadas XLR, mais 8 saídas balanceadas XLR, mais 2 portas AES EBU, tá? AES3 aqui no caso, e também mais 3 saídas AES, tá? Digitais ali. A conexão com o CDM via GHz, tá? 2 portas DX, ou seja, aqui eu consigo ligar mais 32 canais. Então, de repente, vou fazer uma captação de DVD, eu quero pôr as minhas ambiências lá na house, mais perto do público ali, pôr mais 32 canais de ambiência. Eu posso ligar tudo lá, sem problema nenhum, tá? Aqui, mais as 2 portas de I/O, né? Então, totaliza 5, porque num DM eu tenho 3 e mais 2 na superfície. Consigo ter 5 protocolos diferentes. Network, 2 portas. Word clock. Aqui uma entradinha USB, onde eu posso gravar. Também, gravar não, aqui no caso, carregar livrarias, cenas e tudo mais. E até ligar um mouse e um teclado, se eu quiser. E uma porta VGA, que pode ser a minha terceira tela. E eu posso, inclusive, escolher o que vai ser aquela terceira tela. Fonte redundante, né, também na superfície, também na mesa. E é isso. Guilherme, a mesa não funciona sem o stage? Exatamente. Ela liga, mas não faz nada. Eu preciso do stage, tá bom? Aconteceu, inclusive, com a Lagoinha de Orlando, do André Valadão. O baque lá que era, na época eu expliquei para ele tudo, aí ele foi, comprou só a console. Aí chegou na igreja, ele, pô, e o vendedor, Gui, não sei o quê, pô, o vendedor quase me bateu, mano. Eu falei, por isso, ele não comprou o CDM. Então, ele tem que voltar lá, pegar o CDM e tal. Então, só fiquem atentos com isso, tá? Eu preciso, isso aqui é a mesa, isso aqui é um mouse, é uma superfície de controle, que eu posso escolher o tamanho que eu quiser. Tranquilo?
Também na linha C, eu tenho o mesmo poder de processamento, porém com tamanhos diferentes. E olha só, como ela não tem as 3 portas de I/O, ela é bem menor e compacta. Então muitas bandas, principalmente no Brasil, têm viajado muito com o CDM, tá? Por ser mais fácil a questão de logística. Principalmente a galera do pagode tem viajado muito com o CDM e um computador, tá? Eu já fui também, eu fui fazer um navio do Zezé de Camargo e a gente tinha uma noite lá e não podia entrar com case, porque era no meio da passagem do navio, então você não pode entrar com case rígido, né? Aí só com bag ou patola, né? Aí eu peguei o CDMzinho nosso lá, da banda, do Vitor e Léo, botei na mochilinha do iFood e fui. Entrei com a minha mesa lá. Abri o computador, fiz o show tranquilamente, tá? Com a cena, tudo, som maravilhoso. Então eu tenho CDM compacto, tá vendo? CDM 64, 48 e 32. Todos eles também falam com qualquer console da linha S ou da linha C. Todos conversam entre eles. Todos leem todas as cenas. Então não muda o poder de processamento. O que muda é capacidade física, que aí é para justamente ajustar o que você precisa. É para ajustar a sua necessidade. Olha só. Então, mesma coisa, novo preamplo, leitura de Phantom. A fonte aqui que é diferente. A fonte nela, ela não é hot swap, ela é física, fixa, né, no caso. Tá? E não tem redundância de fonte. Não tem redundância de comunicação com a mesa, pelo GigaAce, né? E tá tudo bem, né? É só uma questão de praticidade, beleza? Duas portas DX, onde eu não tenho redundância, mas eu também posso espetar 32 canais em cada porta aí, só que sem redundância, beleza? Porta ME, para eu ligar o meu personal mixer. Word clock, eu também vou ter, tá? Aqui o word clock dela. Duas portas network e uma porta de I/O, tá? De até 128 canais em 96 kHz. E o headphone também, que é comum. Olha aí, 3 modelos também, 3 tamanhos, mas o mesmo poder de processamento. 12 faders, 20 faders, 24 faders. 2 telas, uma tela, uma tela. Então a ideia da linha C é ser tudo menor, mais compacto possível. O que eu acho custo-benefício é a C3500, que tem um valor muito legal, já tem 2 telas e tem uma quantidade de fader bacana, 24 faders. Então, para mim o kit mais legal é 3500 com o CDM, para quando eu tenho superfície física. Agora o kit mais legal para quando eu preciso de portabilidade é a 1500, que é uma pequenininha ali, ó. Vocês conseguem dar uma olhada ali, ó? Ali ela física, que é isso aqui, ó. Inclusive agora a gente tem a 1500 Ti, que é titânio, tá? Então ela é bem mais leve para eu usar nas aéreas. Alguma pergunta até aqui? O Léo aí. Você disse que só funciona o áudio com o stage, correto? Na console a gente tem 8 in e 8 out. Sim. Eles também não funcionam sem o stage. Sozinho, não. Agora, eu peguei a mesa e coloquei no stage, aí aqueles vão funcionar. Então eles só funcionam mesmo, os 8 in e 8 out só funcionam mesmo com o stage. Na verdade, assim, não é que não funciona. A mesa não liga se não tiver o stage. Entendi. Obrigado. Mais fácil a gente pensar assim. Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Vamos lá. Na parte de trás da linha C, quais são as diferenças? Na saída, então, eu tenho 6 in, 6 outs. Tenho aí um AES in,
um AES out, tenho, no caso, uma porta só para comunicação com a mesa, tá? Sem redundância. Uma porta DX também na mesa. Então aqui eu também posso ligar 32 canais. A diferença é que eu não tenho redundância, tá? Tenho aí também uma porta I/O. Então lembra que na linha S eu tenho duas na mesa? Aqui eu tenho uma só, tá? Duas portas network, word clock e uma power supply, uma fonte, porém fixa na mesa. Então tá aí, 6 modelos de superfície, 7 com a 1500 Ti, né? Mas todas elas são integradas, todas elas funcionam do mesmo jeito. E se eu não posso ter uma superfície, a gente iria para o modo Wing, tá? Que seria a 1500 ou algum tipo menor. Aí um comparativo entre as classes e vai mostrar para você que o poder de processamento é o mesmo. O que muda é a capacidade de ter portas físicas e redundante. Só isso. Lembrando que todas as cenas e todas as consoles são a mesma coisa. Então, posso ligar uma linha C com uma linha S, em qualquer tamanho e com qualquer cena de uma ou da outra. Isso não importa para a linha de live. Outra coisa interessante também, os stages que a gente usa externamente, em qualquer Allen Hit, eles também são legais porque eu não preciso saber qual é o IP, então eu não preciso ir lá e configurar o IP dele. E não me interessa qual é a versão de firmware. Por quê? A hora que eu espeto o stage na console, ele automaticamente atualiza o firmware para mim. Tá? Então, isso não é uma preocupação do cliente, é uma preocupação nossa de que ela sempre esteja atualizada. Então eu posso falar, Cadu, me empresta seu stage. Aí ele me empresta, só que minha mesa eu acabei de atualizar. Aí não tem aquela chateação. Ai, qual é o firmware? Ai, abaixa o firmware, sobe o firmware. Ai, atualiza, não atualiza. Ai, qual é o IP? Ah, tá redundante, tá, não sei o que e tal. Não, espeta e sai usando, tá bom? E aí eu paro aqui e falo uma coisa assim. Vem ser feliz. Pã. The Live. FPGA é um processador, então, que comanda toda essa capacidade e poder de processamento de uma The Live. Esse é um processador FPGA, onde eu tenho a garantia de ter 0,7 milissegundos de latência. Aqui uma comparação com outras consoles. Lembrando, isso aqui não é uma crítica, tá? É apenas mostrando para o cliente assim, o que são. E hoje, FPGA, a gente tem Digico e Allen Hit, tá, de processador. Nós trabalhamos com Linux, então o sistema Linux na The Live e na Avantis. 0,7 milissegundos de latência, tá? Tem console hoje que você diz também o seguinte, vou trabalhar no modo Front of House, modo PA. Aí ela te dá uma latência maior e você tem mais processamento. Você põe no modo monitor, a latência é menor, só que você não pode usar tudo da mesa, né? Aqui a gente não tem isso, tá? Tudo você vai usar e vai ser 0,7 milissegundos. Beleza? E coerência de fase. Nós temos coerência de fase, que é mais do que ajuste de tempo. Beleza? Nenhuma outra tem. Aí só mais alguns exemplos. O Deep Processing, o que é? É um processamento desenvolvido como plugin para as mesas, que foi feito inclusive pelo cara que é nosso CEO hoje, que é o Rob Clark, até o Cadu conheceu ele também, né? Um cara muito gente boa e um gênio também, tá? E passou muitos anos comparando equipamentos analógicos e desenvolveu para a gente aí os plugins da Allen Hit. E o que é legal? Esse cara, por exemplo, eles são simuladores de pré-valvulado, tá? Onde eu tenho 2 estágios de válvula, 1 estágio de válvula, e inclusive eu posso chegar ao ponto de saturação, de distorção, se eu quiser, com eles. Escolho a bias, o tipo da válvula, a quantidade de harmônicos, e a compressão da válvula e etc. E faz muita diferença. Eu uso bastante esse cara aí, e eu tenho ele no pré-amplificador. Ou seja,
a entrada do Allen-Hit ela é para ser transparente com menor nível de distorção. Eles, pra você ter uma ideia, eles comparam o nível de distorção com outras mesas, levam técnicos para medir e comparar isso, né? Quando eu fui lá visitar a fábrica, o técnico do Ed Sheeran estava lá, comparando outras mesas e eles avaliando nível de distorção de pré. E quando eu quero uma coloração, quando eu quero uma distorção, quando eu quero acrescentar alguma coisa, aí eu posso usar esses caras aí. E eu tenho eles para todas as entradas. Então, numa D-Live eu tenho 128 de cada um deles à disposição para eu usar já no pré-ampli. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho bem no comecinho, só uma pergunta, essa câmera hoje, eu tenho como colocar ela no telão? Não, tudo bem. Não, mas tá tudo bem, o pessoal de casa vê, depois vocês olhem aqui. Mas no meu pré-ampli, eu posso aqui, ó, onde eu tenho Phantom, as coisas, clicar nesse carinha aqui e abrir o Stage Valve aqui, por exemplo, do Tube Stage ou Dual Stage Valve, tá? Onde eu posso ligar ele, mexer aqui no tipo da válvula, se eu quiser, tá? Na compressão, no volume, e ele dá uma coloração muito interessante, eu uso bastante isso. Compressores simulando um 60 vintage e um 60 normal. Tenho vários tipos de compressão, 176, dois tipos também. O Mind, que é um compressor baseado em FIT, é um compressor rápido. O Optronic LA2A, também tenho duas versões agora do Optronic LA2A. Uma versão é a Universal Audio, outra versão é da Optronic, né, Jeff? O Jeff aí que é da Universal hoje. O Opto, que é um compressor baseado em ótico. Também tenho aí, no caso, os nativos dela, tá? Que a gente pode usar e são muito legais já. Equalizadores gráficos. Então, olha que interessante. Todos os canais de saída já têm equalização gráfica. E essa equalização gráfica aqui, ela é diferente. Ó, se você olhar a mesma equalização, só que se você olhar a resposta de magnitude deles, é diferente. Então, eu tenho, além da largura de banda, né, a interação entre as frequências que eu estou trabalhando. E se eu medir, como eu já medi no Smart, no Rita e no Crosslight, eu tenho respostas de fase diferentes também, tá? Para cada um deles. Volta. O Auto Mic Mixer. Esse cara é muito legal. Muita gente já conhece ele como Danduken, né? Um algoritmo usado para mixagem de microfones automaticamente. Esse nosso é bem mais aperfeiçoado, ele é mais musical e a gente tem uma grande diferença. A maioria dos sistemas você consegue fazer o Auto Mic Mixer para 8 canais, 16 canais, 24 canais. A gente, dentro da D-Live e Avantes, a gente consegue fazer 64 canais de Auto Mic Mixer. Ou seja, eu poderia usar 64 lapelas e ele fica fazendo para minha mixagem, né? Isso cria uma coerência de fase entre os microfones, tá? E também um ajuste de níveis, né? E eu posso inclusive escolher preferência, escolher o modo, né, que eu vou trabalhar a frequência para deixar ele mais sensível para uma voz ou até mesmo para um instrumento, beleza? Só 64. Aí o nosso Dynate, que é compressor, multibanda e equalizador dinâmico. Esse eu tenho só 64 para trabalhar. E eu posso colocar tanto em entradas, quanto saídas, quanto grupos e etc. Tá? Esse cara é fantástico, eu uso muito, muito, muito ele. Todo mundo sabe que é um EQ dinâmico, compressor multibanda. Palhaço, não sabe, né, Cadu? Não, se todo mundo sabe, eu posso seguir. Vamos lá, compressor multibanda. É como se eu tivesse um compressor por faixa de frequência, né? Então, só que isso não é tão difícil de fazer, né? Você pegar, dividir as frequências e mandar para compressores diferentes. O mais difícil depois é você combinar essas frequências. E não só combiná-las, mas também manter o quê? Um crossover que faça sentido. Então,
Muitos compressores multibandas eram refutados por masterizadores, etc. também. Por quê? Porque na saída, na hora de combinar esses áudios, né, a gente tinha um problema, uma diferença de fase, isso gerava combi filter, gerava problema nas regiões de crossover entre esses compressores. Aqui a gente tem um compressor bem linear na resposta de frequência, tá? O EQ dinâmico já é uma ideia de um equalizador que trabalha baseado em nível, em dinâmica de nível, e não só tirando, capando ou colocando frequência. Então, por exemplo, se você pegar um bumbo, o cara tocando o bumbo lá, se ele tocar fraco o bumbo, você concorda comigo que eu vou ter menos kick e vou ter mais grave. Se eu pegar o meu fader e levantar, o bumbo vai ficar mais alto? Vai? Beleza. E aí, tá faltando o kick. O que eu posso fazer no básico normal que a gente pensa no dia a dia? Pego lá o meu agudinho e levanto ele, não é? Só que, quando o batera quiser tocar mais forte numa determinada música, o que vai acontecer com o meu bumbo, que está com kick? Vai ficar quicado demais, né? Pode clipar, distorcer e tal, enfim. Num EQ dinâmico, eu posso fazer um processo através de nível, aonde, num determinado nível, o meu EQ dinâmico puxa essa frequência. Passou desse determinado nível, ele não puxa mais. Ele abaixa. Posso colocar para fazer isso no grave? Ah, não, eu quero que trabalhe no grave. Então, quando ele toca fraco, o grave dá uma segurada. Quando ele toca forte, aumente. Então, eu tenho modos below e above para trabalhar isso. Posso, numa voz, por exemplo, uma coisa que eu uso no Vitor e Léo, por exemplo, é na esteira, né? Então, na caixa. Na caixa lá eu não tenho só caixa e aro. Eu tenho vassourinha, aro e caixa. E como eu sou um técnico preguiçoso, né? O que eu faço? Eu coloco esses caras para trabalhar para mim. Então, quando entra a caixa, num canal específico, que fica o tempo todo aberto, ele segura a região da caixa. Quando é a vassourinha, ele fica puxando a frequência aguda. O sinal mais baixo, ele puxa a frequência aguda. E quando é o aro, ele tem um meio termo que ele segura um pouco a alta, segura um pouco o grave, mas puxa a média para mim. Então eu consigo ter aro, vassoura e não tenho a caixa em um canal que fica o tempo todo aberto. Eu não fico abrindo ele e tal, porque eu sou preguiçoso, beleza? FX Hack, o hack de FX, eu tenho simulações, convoluções também, de muitos anos de processamento, que tudo bem, fica à vontade, aí convoluções de EMT250, tá? Reverbs da Holland e etc. Esse gate reverb também, muito legal ali, né? Quem conhece Phil Collins, né? I can feel it. Gate reverb. Sabe que esse reverb foi um acidente, né? Foi um acidente, foi um microfone aberto com gate, né? Louco, né? E virou febre. Holland, reverb de eco, né? Um eco, um delay basicamente baseado em mola aí da Holland. Um tap delay. Esse tap delay é muito legal porque esse delay estéreo, de uma certa maneira, foi pedido pelo Luizinho Mazei e o Paulo Fará, e a Allen Hit fez para eles, tá? Inclusive tem, se você olhar a parte de trás do reverb, do delay, ele vai ter lá o nome dos dois, tá? Bucket Blind, que é um delay, que é uma sala que gera esse delay. Alguns tipos de modulação, né? Chorus normal. Esse Symphony eu uso muito para orquestra, é muito bacana, tá? Esse aqui é bem legal, esse Dimension Chorus. Flanger, Moog, né? Então modulações do Moog. E esse Rotator aqui, ele simula uma Leslie, tá? Muito bacana também, para quando a gente não tem a ferramenta tal, poder colocar e simular uma Leslie ali. Inclusive, todos os parâmetros dele eu posso mudar por snapshot, tá? Criar um snapshot só para mudar, por exemplo, as modulações da minha Leslie, né?
Hypabass é muito legal o uso, é um subharmônico muito bacana para a gente acrescentar peso sem ter tantos problemas de microfonia e tudo mais. Ele é muito, muito, muito legal. Transiente controle. Cara, essa ferramenta a Allen Heat não mostra muito, mas ela é fantástica, tá? Por quê? Porque um transiente shaper, não sei quem trabalha com mixagem, ele é diferente de um compressor, porque eu trabalho mesmo no envelope, né? Então eu dou destaque em uma peça ou um instrumento, no ataque dele ou no sustain dele, dependendo de onde eu quiser. Então eu uso na caixa, por exemplo, para trazer ataque, e é impressionante como ele também, através disso, isola mais para mim o som da caixa do que os outros elementos, tá? Esse ADT é um doubler que eu também uso muito para back vocal e uso em orquestras também. Então eu uso o symphony numa parte da orquestra, o doubler em outra parte da orquestra. Então eu crio harmônicos e emulações diferentes de espacialidade e tal. Fica uma orquestra grande. De-esser também, esse de-esser é muito legal e analógico a sonoridade dele. Assim, é muito bacana a textura dele, assim, é legal vocês ouvirem. Beleza. Aí ela tem um design muito fácil, inteligente, intuitivo e tal. Vou passar aqui mais rápido para a gente. O ecossistema da Allen Heat é muito bacana, a gente vai ver um pouquinho agora, tá? Então vários tipos de I/O. Esse cara aqui é muito legal porque ele é um stage onde cabe 32 canais e eu posso pôr 32 in, 32 outs, AES de in, AES de out, e também nele eu posso ligar vários tipos de módulo, eu escolho, inclusive o nosso pré-prime, tá? Que é o 32 bits, que várias outras marcas usam também, tá? Mas é nosso o desenho. Nesse DX32 eu também tenho fonte redundante e redundância de protocolo. DX168, esse cara é muito interessante, ele é em 96 kHz, ele tem assim a possibilidade de você levar ele portable, o pessoal no Lollapalooza vinha e colocava direto no stage, então atrás da bateria, atrás do teclado, atrás da guitarra, então cada stage que montava já chegava com ele atrás, tudo plugado, o cara só punha o cabo de rede, então isso também fazia com que o pessoal não tivesse problemas com cabos da locadora e tudo mais. Uma pergunta? Ô Gui, aproveitando aí, lá no DM0, ele vai controlar, por exemplo, vai controlar o ganho do pré de outros hacks ou o trim, ou um ganho digital, o DM0? DM0, CDM, DM e tal, e até as mesas, quando eu espetar esse cara aqui, sempre o pré-ampli vem na mão, tá? O pré-ampli sempre, porque é um protocolo nosso, é nativo, então vem o som e o controle também, ganho, phantom, pad e etc. Tá? No DM0 a mesma coisa. Eu vou poder ligar lá mais 64 canais desses caras, posso ligar 2 deles em uma porta, 2 deles em outra porta, ter 64 canais e o pré-ampli vem na minha mão. Beleza? Ele também tem leitura de phantom e tudo mais, tá? Opa, tô voltando, desculpa. Esse aqui é o mesmo stage, só que ele tem a alcinha vermelha lá, e ele é Dante, tá? Dante e AES67. Esse cara eu posso usar com qualquer outra mesa que tenha Dante, qualquer outra caixa, microfone, né? Até ontem mesmo eu citei, o Jeff uma vez levou com o Logic esse stagezinho e fez uma banda de pagode, entendeu? Por quê? Porque ele é um dispositivo Dante de 16 in e 8 outs, tá? Como ele vai controlar esses canais, aí é com ele, tá? A única questão, o controle do pré-ampli aqui no caso, para as entradas, eu posso abrir o remote nosso de controle de ganho, beleza? Mas a saída não precisa e as entradas só que eu preciso. Ah, mas é uma mesa Allen Heat, ligada na placa Allen Heat dela. Aí o controle do pré vem na minha mão também, tá? Beleza? Esse cara também é muito legal, porque ele tem a letra W no final. Com a letra W, ele quer dizer que ele é para parede, wall, de wall. Então eles são 16 in, 4 outs,
com aba, inclusive, que eu posso pôr na parede. Então toda a parte de ligação e fonte ficam para o lado de dentro para dar um acabamento melhor. Então, por exemplo, um teatrão desse aqui, fica esquisito, né? A gente pôr um multicabão solto ali no meio e tal, né? Pra gente que é técnico de som, a gente às vezes prefere, né? Mais prático ali, né? Mas pro pessoal de estética, pessoal do vídeo e tal, se a gente embutir ele na parede, fica melhorzinho, mais organizado, tá? Um estúdio também posso usar. Então a mesa tá lá e o stagezinho tá lá fixo no estúdio. Um teatro, uma igreja, né? E detalhe, eu no caso posso espalhar vários desses caras aí. A gente vai ver um pouquinho. Esse é um igual, só que Dante, tá? Então eu também posso ter ele Dante para levar sinais para mais lugares e criar uma rede, tá? De canais com isso aí. E não só da Allen-Hit, qualquer outro console. Esse outro cara aqui é o DX012. DX012 é o seguinte, eu tenho 12 saídas, podem ser 12 analógicas, ou eu posso mudar 8 delas para AES, tá? Inclusive com sample rates no AES diferente. Na mesa, não muda nada para você. Você vai mandar sair e ele vai fazer a sample rate converter para você. Esse cara também é muito interessante, muito legal. Todos eles eu posso usar na Avantis, na SQ, na QU e tal. E esse cara é o GX, tá? O GX eu tenho 48 entradas, 16 saídas, tá? E cada porta dessa aqui eu posso ligar mais 32 canais em cada uma delas. Ou seja, 2 DX168 em um, 2 DX168 no outro, e criar uma rede muito grande de canais, se eu quiser. Esse cara é interessante, é uma placa DX-Link, onde eu posso ligar aí os DX nela e colocar ela aqui para eu ter mais canais. Então, por exemplo, Jeff, eu ligo, o DM0 já tem portas DX. Posso ligar os 168 lá. Mas aí eu quero mais canais. Então, em um dos slots eu posso colocar um cara desse daí. E aí eu coloco mais 4 DX em cada um deles. Tá? E aí eu posso fazer igual os gringos fazem, né? Em vez de ter um rack cheio de canal ali, eu pego os meus stages e levo para os músicos, entendeu? Eu economizo cabo, economizo o peso de ficar levando cabo e problema, né? Porque a gente sabe que depender de cabo de locadora muitas vezes é dor de cabeça, não? Aqui é o DX Hub. O DX Hub é muito, muito bacana. Por quê? Porque ele é como se fosse um hub portátil e eu posso sair da minha mesa lá, 100 metros de cabo de rede, eu ligo no DX Hub. Depois daqui, cada porta dessa, eu saio mais 100 metros para o primeiro stage, mais 100 metros para o outro stage, se eu quiser. Então, olha aqui, cada uma dessas aceita 2 stages daquele 168. Então pensa, estou com a minha mesa lá, põe um DX Hub aqui, liguei um cabinho de rede. Daqui eu saio 100 metros para ligar outra sala, 100 metros para ligar um estúdio que está lá atrás, 100 metros para ligar outra sala, 100 metros para ligar outra. E desses outros 100 metros, eu tenho mais 100 metros para ligar o outro stage, se eu quiser, saindo daqueles que já estão a 100 metros. Então muita gente está usando isso, inclusive em estádios, para poder espalhar caixas, espalhar microfones e tudo mais, tá? Olha aí, esse é um exemplo de uma rede que eu posso criar com uma S-Class. Olha o tanto de stages que eu posso pendurar. Lógico, aqui no caso teria que ser uma plaquinha GigaAce, né? Eu saio daqui, ligo dentro do protocolo nosso, espalho tudo isso de stages, que podem ser iguais e podem ser diferentes, tá? Isso aqui é só um exemplo de ligações que eu posso fazer. Legal, né? São muitas possibilidades, muitos lugares que eu posso controlar de um único ponto. Alguma pergunta? Pessoal do online, já vou dar uma olhada na pergunta de vocês, tá bom? Cadu, passei muito do seu horário ou ainda tá? O ME Personal Mix System é a nossa mesinha personal ali. Então, o músico fica com um cara desse, espeta o fone dele
no M1, vai ter um som maravilhoso de um pré-ampli Allen Heath e recebe 40 canais. Então, dentro dos 16 botões ali, eu crio 40 grupos, 16 grupos de 40 canais. Então, criei bateria. O cara entra lá, aumenta o bumbo, a caixa, o tom, o surdo, o over, joga para a esquerda, joga para a direita. Eu posso salvar a cena, carregar uma cena. Então, eu posso ter uma cena aqui de um baixista, no outro baixista, do outro baixista, e o cara só carrega a cena dele e a mix dele está pronta, tá? Então, isso para a igreja é bem interessante, né? Cada dia um está tocando, né? Aí você tem que ficar mudando tudo, aí já está salvo. Tem o multi, solo, grupo e tal, e inclusive aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Não sei se está dando para ver, eu tenho um microfone aí, que eu posso abrir o microfone com minha ambiência, para músico que quer ter uma ambiênciazinha ali. Legal, né? Tá? Tudo isso com um cabo de rede. Esse é o ME500, para quem precisa de menos canais. Agora, isso aí não tem só aplicação para músico. Posso pôr um diretor de culto, posso pôr um diretor de corte. Então, o cara tá lá, mixando as vias dele e tal, não sei o que, para poder escolher qual é o melhor momento. Ele aumenta o microfone da banheira, o microfone do chuveiro, né? Um Big Brother, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Tem várias aplicações aí. E esse é o ME-U, que é um hub, tá? Para eu ligar vários ME. Preciso dele? Não. Eu posso ligar os ME tudo em cascata, um no outro, até 40, então não pode passar de 40, tá? Mas, se eu quiser ligar ele num formato estrela, aí eu posso usar o ME-U. E posso usar o ME-U com os MEs também em outras marcas. Por quê? Porque eu posso pôr uma placa MAD, uma placa Dante, uma placa Waves nele. E aí então eu posso usar ele com uma Yamaha, com uma Digico, com uma Waves, tá? Também, para quem quiser usar a tecnologia nossa em outras aplicações aí. Os slots, nós temos aí então ele Dante, tá? Aí no Dante aqui eu tenho, o que é legal, já tenho primário, secundário e tenho uma porta de controle. Então ele me ajuda, por exemplo, a ligar o computador aqui sem precisar de um roteador para configurar minha rede Dante, tá? E o que é legal, eu tenho 64 canais e tenho também ela com 128 canais, 128 in, 128 outs. E isso aqui também é legal. Eu posso, através da rede Dante, também trafegar o controle da mesa. Então eu montei, por exemplo, o Animalia Park, aqui em Cotia, e quando eu montei o projeto que eu fiz, era um anel de 5 km de fibra, né? Até o Jeff estava comigo lá no projeto, rodamos muito lá, né, Jeff? E aí cada ponto de fibra ótica, eu tenho um acesso à mesa de som. Eu chego, espeto o computador, abro a mesa, opero, regulo ao volume, altura, EQ e tal, vou para o próximo ponto, abro, tenho controle, através da rede Dante. Beleza? Basta eu ativar aqui ou não. Esse aqui é um protocolo nativo nosso de 128 in, 128 out em 96 kHz. E com a latência ultra baixa, 52 microns segundos. Sabe o que é 52 microns segundos? Pra você ter uma ideia, 0.7, que é a latência dela, o sinal entra, processa e sai em 0.7. É igual a 20 centímetros. 52 microsegundos, cara, é muito pequeno, assim, como se fosse comparando com o som propagando no ar, né? Então, é uma latência ultra baixa. E também a gente tem o Giga Ace, que já é fibra, onde eu posso, inclusive, né, colocar a fibra aqui direto e pode passar aí de quilômetros, tá? Dependendo da fibra que a gente estiver usando. E também é ultra baixa latência. Waves também 128 por 128 canais. Então nem a Waves tem uma placa dessa, tá? Que é de 128 por 128 em Waves. E na Dante a gente tem 128 por 128. E na MAD 128 por 128 também, tá?
Então, aqui eu tenho o SuperMAD, tá? E eu posso, inclusive, usar a conexão BNC, ou posso usar ótico, ou até eu mesmo escolher já o meu GBIC para pôr ali. Beleza? Também tenho plaquinhas AES, se eu quiser aumentar a quantidade de entradas ou saídas AES. E para quem tem os modelos antigos, iLive, GLD, e tem a plaquinha Dante, não precisa jogar sua plaquinha fora. Você pode comprar o adaptador e usar o adaptador para pôr a plaquinha Dante. O software dela, para a gente já ir para o final, é o Director, gratuito para Windows e Mac, tá? Você acha no site. Para iPad nós temos o aplicativo e para controle também de celular, da mixagem do músico, e iPad nós temos também o OneMix e agora tem o The Live for You para celular, para o próprio músico controlar o mixer dele. Esse cara é muito interessante, esse cara é um aplicativo que você monta o aplicativo. Então eu monto customizável com a logo, a foto, a cor, a marca, o que eu quiser, o botão que eu quero, na largura que eu quero, no tamanho que eu quero, para controlar o que eu quero. E aí você entrega para a pessoa apenas o que ela vai poder fazer. Então, por exemplo, aqui na sala, a diretora da sala, coordenadora, poderia ter um tabletzinho só com o volume do microfone e a música lá atrás, para aumentar e abaixar com a logo do teatro, as cores, tudo, né? É uma coisa bem legal para corporativo. Inclusive, se eu quiser um tablet desse aqui, exclusivo, só para abrir o aplicativo, a Allenhit tem, tá? Nem o Cadu sabia dessa, eu acho. Tem, tá? Há vários tipos de controle por MIDI, tá? RUI, Mac Control, MIDI True e tudo mais que eu posso fazer, né? Inclusive, eu posso controlar um Reaper pela mesa e posso controlar a mesa pelo Reaper, se eu quiser, um exemplo. Tá? Gui, Oi. falando aí do MIDI, aí do software, o controle, eu consigo, por um dispositivo via MIDI, controlar os parâmetros, tipo, por exemplo, de algum plugin dela ou o controle do preamp por MIDI, um controle sem ser o aplicativo? Sem ser o software? Não, Ou controlar o software por algum dispositivo é MIDI ou Bluetooth? possível você ter leituras dela, né? Inclusive existe um softwarezinho que você instala no computador, você consegue ler os comandos, tá? Quando eu mexo em tal coisa, o comando MIDI é tal, e você programar, tudo isso é possível, tá? Show. Só precisa ser um pouquinho mais nerd Show. do que eu, inclusive. Tá. Mas é possível. IP de controles remotos, que são dispositivos que a gente tem mais fader, se eu quiser, mais knobs, se eu quiser, e também o controle de um knobzinho só. Então, eu quero pôr ali um carinha desse para a pessoa aumentar e abaixar o volume do PA, ou da música, ou até do microfone. A gente tem esses três, e agora tem um novo que é um de 4 canaizinhos, tá? Tem um novo agora. E tudo isso via cabo de rede, tá? Agora eu só preciso tomar cuidado. Cada um desses aqui, controles, eu só posso colocar 16 de cada. Beleza? Então, muito cuidado aí nas quantidades. Aí eu posso ter espelho 2x2, 2x4, 4x4, enfim. Esse aí é o, tá vendo? Ó, eu tenho um encoderzinho, os botões, cada botão em cada encoder eu estabeleço o que eu quiser. Esse aqui já é fader, botões também, cada um coloca o que eu quiser. GPIO, então contato seco, abrir cortina, descer telão, disparar fogos, não sei o que, posso fazer também, mas não contem isso para os seus produtores. E também comunicação com MIDI mais antigo, eu posso usar conversores aí, tá? Porque a gente trabalha o MIDI pelo cabo de rede. The Live Wing, só para a gente finalizar, se trata do quê? De todo esse poder que a gente está vendo, só que num sistema mais compacto, tá? Então, muito usado em turnês pelo mundo inteiro, né? Então, eu tenho aí qualquer tipo de stage, tá? Com superfícies de controles diferentes.
Olha aí, esse aqui é um tipo, né? Ó, tem a 1500, titânio, um DM32, mas poderia ser o CDM, que é menor ainda, e um tablet, um exemplo. Poderia ter telas touch com o stage. Telas, quando eu falo telas, é porque eu poderia ter um sistema com 2 para fazer o PA e um sistema com 2 para fazer o monitor, tá? E ter mais controle, se eu quiser, através de um controlador de fader ou não, né? E esse acho que seria o sistema mais compacto, né? Seria ali um tabletzinho com um faderzinho, né? Uma coisa bem básica e simples, se eu quiser. Aqui vou falar um pouquinho só dos updates, que a gente agora consegue enxergar Sennheiser e Shure, tá? Na tela, ele vai mostrar ali o sinal, o nível, né, de áudio, a duração da bateria, também eu posso mutar ou não o microfone, ver se ele está clipando, inclusive mudar também, tá? E o nome dele também vai aparecer. Isso aqui é o Multisurface. Então, pensem nisso aqui. Olha que loucura, gente. Pensem nisso aqui. Você tem um stage, 4 superfícies diferentes. No caso aqui, nesse modo de ligação, todas elas com áudio, tá? Áudio e controle. E posso ligar ainda mais 2 computadores. Louco, né? E aqui no modo do CDM, que tem um pouquinho menos de placas, né? Eu poderia ter 2 mesas e mais 2 computadores controlando aí os meus canais. Isso DM, CDM, desculpa, aqui no caso CDM, mais 64, 32, 48. O MCA também é um recurso muito legal para quem faz monitor. Ele é um DCA, só que voltado para os monitores. Então ele vai funcionar pro monitor, tá? Talkback grupos. Isso aqui também nenhuma mesa tem. 12 talkbacks independentes eu posso criar. Então eu posso falar com grupos de talkbacks diferentes. Então eu tenho um grupo da técnica, o grupo da banda, um talkback para produção, um talkback entre os holds, um talkback entre eu e o produtor musical, um talkback entre o cantor e um talkback entre o outro cantor, e um talkback e um talkback. São talkbacks independentes. Isso para comunicação hoje, dentro de uma grande produção, que é muito importante, vale muito a pena. Imagina 12 talkbacks, posso falar só com o cara do vídeo, só com o cara, né? Então, por exemplo, lá no Vitor e Léo, eu preciso muito ter essa independência. Muito, sim, não é frescura. É porque o músico, se eu for chamar a atenção dele ou de alguma questão do instrumento dele, ele não se sente muito bem que eu fale isso no meio de todo mundo. Entendeu? Então é diferente de outras produções. Para o Vitor, eu vou ter um recado específico para ele durante o show. Para o Léo, eu vou ter recados específicos para ele. Para a dupla, para banda e técnica, para técnica, para o hold, para o outro hold, para os holds. Então, né, essa independência de talkback, ela é muito importante. Tá? Não ficar abre, fecha, não sei o quê. É um botão, fala com um, outro botão fala com o outro. Você consegue identificar, nomear, por exemplo? Independente? Nomear não, porque ele vai no soft keys aqui, né? Ele vai no botãozinho. Eu vou ter que decorar mesmo o que é o botão, tá? Você vai falar com um confuso. Xinga o outro. Não, aqui não rola assim xingamento. Por enquanto não. Eu tô brincando. Vai andando junto, né? Mas é legal. Agora, isso aqui também é impressionante, nenhuma mesa faz. 4 fontes de entrada diferentes para um canal. Então eu posso ter um canal e em vez de ter o by dele, eu posso ter a fonte de entrada dele by. Entende? Então eu posso ter, por exemplo, o canal 1, né? E no canal 1 aqui, eu venho na parte de processamento e falo, eu quero habilitar A, B, C e D. Então no A ele está analógico, no B ele está Dante. No C eu coloquei o by. Entendeu? Analógico. E no D, eu coloquei o by Dante.
E com um botão, eu posso habilitar esse botão para chavear ele para mim. Entendeu? Então, eu posso ter protocolos diferentes e entradas diferentes. Um músico, por exemplo, que ele toca violão, troca de violão toda hora, eu posso ter 4 entradas para um canal só de violão. Vamos supor que esse violão a gente consiga ajustar e deixar tudo muito parecido, um canal só para ele resolva. Entendeu? Tá? E eu só mudo a fonte de entrada. Isso nenhuma mesa faz também ainda. Sim. Solo in place, que é um negócio muito legal, mas muito perigoso também, né? Porque ele funciona como solo de Pro Tools, né? Como o pessoal mais conhece. Apertei o solo, ele muta todo mundo e fica só aquele canal. Algumas mesas que tem isso, tem até capinha protegendo esse botão. É para você não correr o risco de fazer isso. Imagina, tá lá, deixa eu ver como é que tá a bateria, o bumbo, pum, aí só sai o bumbo, tum, 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 para tudo. Então, para a passagem de som é muito útil, tá? Às vezes para um kill, né, de uma transmissão, de um switch, né? E é isso. Versão 2.0, agora só para falar de uma revolução. Olha ele aí. Dentro da DLive hoje, a gente teve a versão 2.0, que vieram com vários plugins a mais, tá? Que eu tenho para todos os canais de entrada e todos de saída. Como eu falei, não é um hack, gente. Que, eu tenho 16, eu tenho 24, eu tenho 12. Não. Todas as entradas 128 e todas as 64 saídas, eu posso habilitar um bus compressor da SSL. Sem acrescentar latência. Tá? Beleza? Mas hoje tudo tem latência e tal. Sim, tudo tem latência. Mas por que eu preciso pôr mais? Entendeu? Esse que é o problema. Tudo tem latência. Tudo está digital. Então, quanto mais latência, pior vai ficar, com certeza. Tá? Fora coerência de fase e tudo mais, né? E agora na versão 2.0 também, e acima, né? Esses caras aqui, esses nerds aqui, ó, gastaram 5 anos da vida deles desenvolvendo um hack novo, chamado Ultra FX, que eu posso já comprar com, então agora todas as DLives novas que comprarem já vai ter o Ultra FX, ou quem já comprou, instalar um hardwarezinho e não vai ficar sem Ultra FX. No Ultra FX, o que a gente tem? Um exemplo, aliás, na versão nova, né? A gente tem cena em cima de cena no Snapshot. Isso aqui é uma coisa muito legal para a gente explorar. Posso criar queues diferentes de cena, bancos diferentes de cena, modificar apenas pequenas coisas, inclusive embedded, colocar mudanças dentro de outras cenas. É uma coisa bem legal, assim, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, né? Porque a gente precisaria de um tempo. Actions. Actions, o que são as actions? São possibilidades. Eu posso fazer um botão ter várias funções. Então, tipo, apertei um botão, ele muta um canal, abre o outro e diminui o volume de um outro, tá? Então, eu posso fazer actions, combinar actions, inclusive. Também criar os queues e tal, livrarias de cena e modificações de action, dynate, etc. E também a gente tem agora o Ultra FX, que eu tenho a possibilidade de instalar em quem não tem. E ele tem 2 tipos de processador agora, um ARM e um FPGA. Onde eu tenho aí Vocal Shifter. Esse Vocal Shifter eu tenho a possibilidade de LR mudar o formato da voz e o tom. Então ele é muito mais do que simplesmente um shifter comum. Porque o shifter eu mudo a tonalidade e ele muda também o formato. Aqui eu posso mudar o tom e manter a voz do Guilherme, por exemplo. Não, faz isso não. Ou eu posso mexer só no formato da voz e não mexer no tom. Então eu faço o Guilherme cantar igual uma moça, né, porém no tom. Ou eu posso mudar o tom e manter o formato da voz do Guilherme. Ou posso mudar o tom e o formato, independente de cada lado ainda. Harmonizador, esse cara é muito legal e presta atenção nisso, gente. Esse dual, eu tenho a possibilidade de colocar aqui
um áudio para ele reconhecer e abrir as vozes. O que é o áudio? Um teclado, um violão, o áudio dele. Ele reconhece, preenche e abre as vozes para você baseado na harmônica que ele reconheceu. Ou posso também mandar por MIDI, para ficar tudo bem amarradinho, mando por MIDI, ele reconhece e abre as vozes por MIDI. Também posso ter afinador em tempo real agora, tá? Então isso aqui não é um plugin externo dando latência e blá, não funciona. Não, isso aqui é nativo, na mesa. Você põe no snapshot, você muda as tonalidades na mesa. Mudei a cena, muda as tonalidades. E esse cara é mais usado aí para os MC e tal, pessoal, a galera do pop, que ele é um vocal grinder, mais rápido para gerar o efeito mesmo, aquele efeito de modulação de notas, tá? Esse aqui é um reverb novo, uma convolução nova que vem no Ultra FX, muito, muito, muito bom, lindo, maravilhoso a sonoridade dele. Os reverbs da Allen Heat já são legais, a gente tem 480, MT250 e agora essa construção nova. Um plate fantástico, que inclusive eu escolho a posição das reflexões que eu quero da minha reverberação. Então ele vira um reverb muito mais customizado, tá? Esse cara, ele simula um decapitator, tá? Então ele é baseado no decapitator, 5 arranjos de transistores para gerar saturação, distorção e harmônicos. Fantástico também para a gente colocar nos instrumentos. Distortion, então esse amp Cab Distortion aqui, ele é o simulador de ampli, os melhores amplis do mundo estão aqui. Fender, Marshall, Vox e etc. Para baixo e para guitarra. E o que é legal? Nos processadores novos eu posso pôr até 8 máquinas diferentes, né, dessas que eu falei, com EQ e compressão antes do sinal passar pelo efeito, e EQ e compressão para depois que ele passar do efeito. Então, por exemplo, em um reverb, eu posso, para limpar a minha mixagem, coloco um sidechain ali, de maneira que a hora que o cara canta, o meu reverb dá uma segurada na entrada. Então, não fica embolando. E quando ele para de cantar, a voz vem mais solta no reverb. Então, você limpa a sua mixagem com isso, tá? Isso também é muito difícil, uma mesa que consiga ter esse nível de processamento. Uma EQ específica para a mandada do efeito, além do que tem no fader, e uma volta, uma saída também com EQ e compressão, independente do que eu ainda tenho no canal, tá? Então, nível de processamento a mais. Aqui falando um pouquinho de preço, mas isso aqui já não serve pra gente, novo hardware e tal. E muito obrigado a todos. Ali ainda continua meu QR Code. Quem quiser, aponte o celular para lá para tirar mais dúvidas. Pega o meu contato ali, tá? Tem minha chave Pix também, tô brincando, tá? Mas ali você pode entrar em contato comigo, tirar sua dúvida, pedir seu orçamento também. Eu não mexo na parte de preços, mas eu vou fazer questão de te atender, de desenhar o melhor produto para você e encaminho para o setor financeiro, tá? Muito obrigado por esse tempo. A gente vai dar um intervalinho de 5 minutinhos, você pode ir lá fora, beber água, ali tem água ali atrás, o banheiro fica entrando à esquerda, né, nas portas à esquerda. 5 minutinhos a gente volta com o Cadu Melo fazendo esse Siva falar muito bonito para vocês ouvirem, explicando um pouquinho da tecnologia da L Acoustics, tá bom? Então eu espero vocês daqui 5 minutinhos. Você que está online também, 5 minutinhos a gente já retorna. Fica aí com a gente que o Cadu Melo tem muita coisa legal para trazer para a gente. E após o almoço, a gente tem aí o Renato Carneiro também com as Digico Quanto 112, tá bom? Vocês estão dispensados e agora eu vou fazer um momento de perguntas e respostas do pessoal da live, tá? Então, Igor, por favor, pega o microfone de perguntas e respostas e vamos ver o pessoal da live, quais foram as perguntas para a gente responder aí.
É. Oi? Não tem perguntas? Ah, então eu expliquei muito bem. É isso aí. Beleza. Obrigado.